Fala minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde a gente fala sobre gráficos, trade, sobre como lucrar com os gráficos. E nesse quadro aqui que eu trouxe pela primeira vez no último vídeo, vocês gostaram bastante, bateu recorde de visualização aqui no canal, e eu decidi, como bastante feedback positivo de vocês, comentaram bastante, deixaram bastante curtida, trazer mais um vídeo desse quadro, tá? Lembrando que todo quadro que você gosta aqui no canal, seja de conteúdo técnico, seja de gráfico, seja de mercado, seja de curiosidade, seja de entretenimento, seja de experiências próprias, deixa nos comentários, deixa o seu feedback, engaje, porque assim eu posso trazer mais e assim ter conteúdos que te agrega e você curte mais aqui no canal. No vídeo aqui de hoje eu vou trazer um vídeo, a gente vai reagir juntos sobre um day trader bilionário, tá? O Steve Cohen, com uma fortuna de 21 bilhões de dólares. Muita gente fala, eu nunca vi um day trader bilionário, eu nunca vi um trader bilionário. E aqui a gente vai basicamente ver a história de uns. Lembrando que tem vários, né, muitos presentes nos livros ali que eu gosto de ler dos magos do mercado financeiro, The Market Wizards, e eu posso trazer alguns conteúdos aqui sobre a gente reagindo junto, eu comentando com base na minha experiência de 8 anos de mercado, expondo minha opinião, dando ali uma dica ou outra, a gente pegando vários insights, estratégias, coisas que a gente poderia implementar no nosso operacional. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, chega deixando a sua curtida, comenta aqui embaixo que eu posso trazer mais conteúdos como esse. Então, vamos direto pro gráfico. Pro gráfico não, pra reação. Já tô até acostumado. Então, o vídeo que a gente vai ver é esse daqui, vídeo do canal Rafael Avelar, Day Trader, chamado O Day Trader Bilionário Mais Poderoso do Mundo. Vambora? Então, play. A mansão nos Hamptons do day trader bilionário mais poderoso da América é praticamente um reino à beira-mar. Estimada em 55 milhões de dólares, suas janelas imensas, gramados impecavelmente verdes, vista para o Atlântico. Ao redor, esculturas de artistas contemporâneos disputam espaços com jardins projetados nos mínimos detalhes. Helicópteros, carros luxuosos estacionados em fila, iates de dezenas de milhões de dólares. Em Greenwich, a mansão principal do bilionário redefine o conceito de grandeza. Uma área de 35 mil metros quadrados, uma mega mansão avaliada em quase 100 milhões de dólares. Ali dentro, sob um teto que poderia ser confundido com o de um palácio, as paredes contam uma história que poucas pessoas no mundo poderiam sequer imaginar. Um retrato de Dora Maar de Pablo Picasso, comprado por mais de 155 milhões de dólares. Um Pollock, um Hirst, um Warhol. Em seu escritório, a pintura Le Rêve, avaliada em 150 milhões de dólares, repousa na parede como algo elementar. Ao todo, a coleção de arte vale mais de 1 bilhão de dólares. Um número tão surreal que, em qualquer outro contexto, seria tratado como exagero, mas não aqui. Tudo nessas... Não, fulano investidor que tem 100 mil investidos, não, day trader é fracassado, day trader não pode, day trader não dá certo, sei lá o que. Cuidado, nada pode ser generalizado. Você precisa entender que em todas as profissões existem pessoas boas, capacitadas, existem pessoas ruins, pessoas golpistas, pessoas desonestas e pessoas não capacitadas. Nunca generalize em qualquer profissão. Não é o trader, o day trader que ele é, às vezes, que ele não dá certo ou algo do tipo, mas é a maneira como a maioria de fato aplica, compartilha os conhecimentos, opera e de fato atrai, né? São falsas promessas o que os gurus passam por aí. Então entenda de fato o trader como sua verdadeira essência. O que os maiores traders do mundo fizeram, os traders bilionários, se inspiram de quem de fato tem resultado, mostra resultado e vive a parada. E não só te mostra ostentação, só te mostra bens materiais, porque isso é consequência. Isso é o que de fato o conhecimento possivelmente proporcionou. Então você tem que sempre focar
focar e dar a sua real energia para como fez para chegar lá. E aí aquilo, de fato, você vê se é possível e não, de fato, com falsas promessas, mas com profissionalismo, com, de fato, se você estudar, se você se dedicar, você também consegue, tá? Então vamos ver aqui mais da história aí do Stephen Cohen, que inclusive tem no livro The Market Wizards também. Vamos voltar aqui. As propriedades têm um propósito maior: demonstrar controle, não apenas sobre o espaço, mas sobre a própria narrativa de quem as possui. Elas não existem para impressionar, elas existem para confirmar aquilo que todos já sabem, ou pelo menos desconfiam. O dono de um império artístico é alguém que sempre soube como transformar informação em riqueza, riqueza em influência e influência em poder absoluto. Talentoso, pragmático, polêmico, o day trader bilionário mais poderoso do mundo, Steve Cohen. Quem realmente é Steve Cohen? Como o filho de alfaiate atualmente está entre os homens mais ricos do mundo? Porque ele sempre esteve tão perto das maiores controvérsias de Wall Street? E como você pode usar o mesmo pensamento do talentoso Cohen nas suas operações de day trade? Esse não é apenas um vídeo sobre trader de sucesso. É sobre poder, ambição e controvérsia. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vambora. Steve Cohen nasceu em um ambiente que misturava trabalho duro, disciplina e, curiosamente, música. Em Great Neck, um subúrbio tranquilo de Nova York, ele era o terceiro de 8 filhos em uma típica família de classe média. O pai, alfaiate no distrito de vestuário de Manhattan, passava os dias sobre tecidos e medidas, enquanto a mãe, professora de piano, preenchia a casa com melodias e horários meticulosamente cronometrados. Não havia luxo, mas também não faltava nada. Entre os deveres escolares e as responsabilidades familiares, Cohen descobriu 2 paixões: o futebol e o pôquer. No campo, ele jogava como se a vitória dependesse apenas de sua resistência. Mas foi à mesa de pôquer que Cohen começou a enxergar o mundo de outra forma. Ali, enfrentando adversários mais velhos e experientes, aprendeu o valor de assumir riscos calculados, uma habilidade que definiria sua trajetória anos mais tarde. Ele não apenas jogava, ele estudava o jogo, entendendo que paciência, leitura do adversário e habilidade eram... Lembrando, galera, que cassino não tem nada a ver com o mercado, tá? Algumas pequenas coisas relacionadas a risco, relacionadas a gestão de fato, para virar as probabilidades a seu favor e tal. Algumas coisas pontuais, o cassino, por exemplo, o poker, né, ele tem parecido. Só que o mercado financeiro, ele é infinitamente, além de ser uma profissão e não um jogo, né, só algo para se divertir, o mercado financeiro tem toda a estatística a seu favor, de fato, para você ser lucrativo. O risco-retorno, a probabilidade de lucro, você utilizando algumas técnicas específicas, e não igual o poker, que de fato suas probabilidades são pequenas, mas aumenta dependendo das suas cartas, dependendo da sequência que você tem na mão, e enfim, tá? Só pra deixar esse parênteses aqui, porque pra galera já não misturar. Nada a ver, tigrinho, sei lá o que, nada a ver com o mercado, tá? Algumas coisas relacionadas a risco, relacionadas a saber gerenciar ali, tudo mais, aí foi quando ele começou a pegar o apetite, tá? Vamos voltar aqui. Mais importantes do que sorte. Em 1974, Cohen se formou na John Miller Great Neck, um aluno comum, mas um competidor agressivo. Pouco depois, cruzou o portão da Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, um dos centros de excelência mais respeitados do mundo para economia e finanças. Lá, entre aulas sobre o mercado e teorias econômicas, um amigo próximo do seu irmão o ajudou a abrir conta na corretora.
O dinheiro inicial, $1.000, que Cohen guardava para pagar a mensalidade universitária. Com apenas 18 anos, ele começou a testar suas primeiras estratégias no mercado financeiro. O mesmo raciocínio frio que usava no poker, agora era aplicado à compra e venda de ações. Cada movimento na bolsa era uma jogada, cada decisão, um risco calculado. Na fraternidade estudantil Zeta Beta Tau, onde atuava como tesoureiro, Cohen se destacava não pelas festas ou pelos laços sociais, mas por uma obsessão: compreender como o dinheiro se movia, como as decisões moldavam resultados. A ideia de transformar $1.000 em algo maior fascinava o jovem estudante mais do que qualquer aula ou evento universitário. Em 1992, Steve Cohen fundava a SAC Capital. Batizada com as iniciais de seu nome, nasceu com $10 milhões do próprio bolso e outros 10 milhões levantados de investidores. Em pouco tempo, o hedge fund transformaria a forma como o mercado enxergava o risco e o retorno. Cohen já havia provado... Lembrando que isso, galera, ele fez um fundo regulamentado, tá? Não confunda com pegar capital de terceiro, montar pirâmide e tal. Ele fez ali o fundo dele, e aí o fundo regulamentado poderia as pessoas investirem, poderia as pessoas de fato colocar capital nesse fundo. E aí com isso, com as operações em aberto, rentabilidade, né? Isso aí é regulamentado, tá? Se eu não me engano, precisa ter CNPI, né? Certificado de analista, para ser de fato gerir um fundo desse, ou ter algum gestor de fato como responsável disso. Mas fora isso, é totalmente regulamentado, não tem nada a ver com pirâmide ou algo do tipo, tá? A sua capacidade no mercado, na Gruntal Company, começou como trader júnior em 1978 e chegava a fazer $100 mil por dia como day trader. Era um operador agressivo, um estrategista meticuloso. Em poucos anos, na Gruntal, gerenciava um portfólio de $75 milhões e liderava uma equipe de traders. Mas Cohen queria mais do que comandar um departamento, ele queria comandar o jogo. A SAC Capital não demorou para ganhar reputação. Rapidez era a marca registrada. Cohen era especialista em day trade, um perfil de comprar e vender ações em questão de minutos. Cada operação era uma jogada milimetricamente calculada, cada decisão um reflexo do instinto que ele havia refinado desde os tempos de poker. Em 2003, o New York Times descreveu a empresa como um dos maiores hedge funds de todos os tempos, destacando seu estilo de negociação extremamente rápidas. No auge, a empresa gerenciava impressionantes $14 bilhões em ativos. E Cohen era chamado de o rei dos hedge funds pelo Wall Street Journal. Com o tempo... E outra, galera, mas você tá pausando, então vai assistir o vídeo completo, vai assistir o vídeo direto. Eu tô aqui pra reagir, eu tô aqui pra palpitar mesmo. Galera, é o seguinte, tem uma frase que o Stephen Cohen fala no livro The Market Wizard, que ele fala que o melhor trader dele, um dos traders que mais se destacava deles, tinha cerca de 60% de assertividade. Ou seja, o game ali não é sobre o quanto você está certo ou quanto você está errado, mas quanto que ganha quando você está certo, quando você perde quando está errado. Se 60% das vezes que você acerta, você ainda tem um risco-retorno muito positivo, 2 vezes risco-retorno e tudo mais, você vai ser muito lucrativo, entendeu? Então, ele disse que a maioria dos traders dele tinha 50% de assertividade em média, um dos melhores tinha ali em torno de 60% de assertividade. Isso é de você entender, né? Vai ter meses que obviamente vai ser muito maior, pode ter meses que pode ser até um pouco menor, mas entender que essa era a média
de um fundo que foi considerado um dos melhores ali, como vocês podem ver pela New York Times e tudo mais, um fundo relativamente bom. Ou seja, para você ser profissional, você não vai acertar 100% das operações, você não vai acertar 90% das operações. Não se cobre isso. Se cobre de ser profissional, de ter uma matemática positiva, gerir seu risco de fato alinhado a uma boa técnica e isso ir repetindo, que a conta fecha, cara, fecha. Entendeu? Não precisa ser muito especialista em matemática para entender que a conta fecha no final com base nisso. Então só queria trazer essa abordagem que ele tem. Cohen passou a incorporar trades mais longos, com apoio da análise fundamentalista aliada à técnica, mas grande parte das suas operações não passavam de 2 dias. O ritmo frenético de suas operações e a capacidade de gerar retornos impressionantes transformaram Cohen em uma figura quase mitológica no mercado. Em 2005, alcançou a marca de $1 bilhão em ganhos em um único ano. Sua habilidade em transformar informações e movimentos rápidos em lucros astronômicos consolidou seu nome como um dos maiores gestores da história. A SAC Capital se tornou, para muitos, um símbolo de tudo o que era admirável e temido em Wall Street. Precisão, agressividade, resultados. Sob o comando do trader, o fundo não era só um veículo de investimento. Era uma máquina construída para dominar o mercado. Enquanto muitos se perguntavam qual seria o segredo por trás de tamanha eficiência, Cohen, sempre reservado, continuava jogando e vencendo. Era estranho imaginar que por trás das operações rápidas e dos retornos impressionantes, algo mais sombrio estivesse acontecendo. Durante anos, a SAC Capital foi sinônimo de sucesso estratosférico em Wall Street, mas em 2013, o brilho do fundo começou a dar lugar a um peso difícil de ignorar. O escândalo de insider trading, que abalaria a reputação de Steve Cohen e marcaria para sempre a história da indústria de fundos. Tudo começou com investigações discretas. A Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, e promotores federais começaram a rastrear um padrão entre traders da SAC. Entre 2010 e 2013, 8 funcionários da empresa foram acusados de usar informações privilegiadas para obter lucros em suas operações. Entre eles, Matthew Martoma, um ex-gerente de fundo, e Michael Stamberg, um dos homens de confiança de Cohen. O caso Martoma, em particular, tornou-se emblemático. Ele foi acusado de orquestrar a maior conspiração de insider trading já registrada. Para quem não sabe, insider trading é tipo ter informação privilegiada, tá? Um esquema que rendeu à SAC Capital ganhos de centenas de milhões de dólares. A acusação contra Cohen, no entanto, não era direta. Ele não foi incriminado por envolvimento ativo, mas por falhar em impedir que práticas ilícitas acontecessem sob sua supervisão. O custo foi devastador. Em 2013, a SAC Capital declarou-se culpada das acusações de uso de informações privilegiadas e concordou em pagar $1,8 bilhão em multas. A empresa foi proibida de gerenciar recursos de investidores, encerrando uma era que parecia inabalável. Cohen, embora nunca formalmente acusado de um crime, tornou-se um alvo constante de especulação e críticas. Para muitos, ele era o coração pulsante do fundo, impossível de dissociar das práticas que levaram à queda da SAC. O escândalo manchou o que antes era considerado uma das trajetórias mais brilhantes de Wall Street. A personalidade reservada de Cohen, sempre elogiada por sua discrição, tornou-se objeto de desconfiança. A SEC, em 2016, impôs uma sanção que o proibiu de gerenciar fundos até 2018, encerrando, temporariamente, sua influência direta sobre o mercado.
O nome de Steve Cohen, por vezes associado ao brilho incontestável de Wall Street, tornou-se espelho da dualidade humana. A genialidade que o levou ao topo foi a mesma que o aproximou do abismo. Reputação é uma moeda tão volátil quanto qualquer ação negociada na bolsa. Em um dia, pode valer bilhões. No outro, não serve sequer como garantia de um empréstimo moral. Cohen, que construiu seu império sobre a lógica das probabilidades, viu sua imagem ser consumida por algo que não podia calcular: a percepção alheia. E como medir o valor de uma vida que sempre dependeu do olhar do outro para validar o sucesso? A ganância muitas vezes é confundida com a fome de vencer, o desejo de transformar potencial em realidade. Mas quando o apetite é insaciável, ele tende a se voltar contra aquele que o alimenta. Cohen perseguia lucros como um artista obcecado pela perfeição. Para ele, cada operação bem-sucedida era mais do que dinheiro, era uma validação de sua existência. Uma prova de que estava sempre um passo à frente. E é aqui que a história de Cohen dialoga com todos nós. Afinal, nós somos todos, de algum modo, reféns da busca por algo maior. Talvez não estejamos operando bilhões de dólares em Wall Street, mas negociamos nossas horas, nossa energia e alguns até mesmo os princípios, em nome de algo que supostamente é indispensável. Quando muitos imaginavam que Steve Cohen se recolheria à sombra dos escândalos, ele voltou ao palco com uma nova peça. A Point 72 marcou o renascimento do seu império e também o reposicionamento de sua reputação. Agora, sem o peso das acusações, redefinia seu papel no mercado, não só como um trader voraz de tempos passados, mas como um estrategista mais cauteloso, atento às novas regras do jogo. Em 2020, o bilionário adquiriu o New York Mets, um dos times de beisebol mais tradicionais dos Estados Unidos. Foi uma jogada audaciosa, uma aquisição no valor de 2,5 bilhões de dólares. O empresário que um dia dominara Wall Street, agora queria conquistar os corações e mentes de torcedores. O talentoso trader e investidor é um grande colecionador de artes. Suas aquisições incluem obras de artistas como Picasso, Pollock, Cons, um portfólio que, sozinho, já rivaliza com grandes museus. Não é só pelo valor monetário que ele é reconhecido, mas pela habilidade de transformar suas coleções em uma narrativa sobre gosto, poder e status. Hoje, com um patrimônio líquido que o coloca entre as pessoas mais ricas do mundo, Cohen continua a desafiar os limites do que significa vencer. Sua trajetória é marcada por altos e baixos, também pela constante capacidade de adaptação. Ele sobreviveu e prosperou. Reconstruiu o que muitos acreditavam ser irreparável. Enquanto o mercado financeiro muda, enquanto os valores oscilam e as manchetes vêm e vão, Steve Cohen permanece. Não apenas como um nome associado à riqueza e ao escândalo, mas como um retrato vivo das contradições humanas. Ambição e redenção, risco e recompensa, sucesso e fragilidade. No fim, sua história é a história do eterno jogo, aquele que não termina enquanto houver cartas na mesa. Como usar o quê? Como usar o mesmo pensamento de Steve Cohen e outros traders de sucesso nas suas operações de day trade. O que esse pessoal tem em comum? Steve Cohen, Gene Simons, Ed Thorpe e Larry Williams. O Larry Williams talvez seja o mais conhecido aí para vocês, né? Não tá no mesmo patamar que esses caras aqui. Coloquei porque ele é bem conhecido. Mas aqui é como se fosse Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.
no auge. E o Larry Williams, um bom jogador da Série A aí do brasileiro. Paulinho, da Série A, aqui do Brasileirão. Um quadrinho da casa do Steve Cohen é o patrimônio do Larry Williams. Mas o que eles têm em comum? Além de serem traders, investidores bem-sucedidos, todos eles jogavam pôquer. Todos eles pensam em apostas. Quando eu falo em aposta, não quer dizer jogo do tigrinho ou loteria. Aposta é uma decisão sobre um futuro incerto. Olha aí, esse cara aqui também jogava pôquer. Joga pôquer? Olha lá, Warren Buffett. Quem é esse cara? O maior investidor do mundo. Warren Buffett. Olha esse outro aqui, ó. Bill Gates. Então o americano tem muito disso. Como que a gente pode definir aposta fora do senso comum? Uma escolha a ser feita pensando sobre o que provavelmente vai acontecer. Arriscar perder ao tentar fazer ou alcançar algo. Tomar decisões com base na crença de que algo vai acontecer ou é verdade. Aqui os aspectos mais amplos das apostas. Escolha, probabilidade, risco, decisão, crença. As nossas decisões são sempre apostas. Pensar em apostas começa com o reconhecimento de que existem exatamente duas coisas que determinam como nossas vidas serão: a qualidade das nossas decisões e a sorte. Para deixar mais claro como que esse pessoal pensa, vamos falar o seguinte, vamos falar da resultante. O que é resultante? É o erro de julgar a qualidade de uma decisão com base apenas no resultado que ela gerou, ignorando os processos e fatores envolvidos na tomada de decisão. Vamos fazer um exercício aqui. Pense em qual pode ter sido sua melhor decisão no último ano. Agora pense, qual pode ter sido sua pior decisão? Eu sou capaz de apostar com você que você considerou o seguinte: sua melhor decisão no ano anterior precedeu um bom resultado e a sua pior decisão, um resultado ruim. Essa correlação pode ter ocorrido de fato, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando você ajusta demais a qualidade da decisão à qualidade do resultado, você corre o risco de repetir erros de decisão que, graças à sorte, precederam um bom resultado. Você também pode evitar repetir boas decisões que por acaso não funcionaram. Vamos dar um exemplo sobre a qualidade da decisão e qualidade do resultado, e a interferência da aleatoriedade. Você pode avançar um sinal vermelho em um cruzamento e sair do outro lado sem se acidentar. Você teve um bom resultado, um resultado devido à sorte. Quer dizer que agora é uma boa ideia passar sempre no sinal vermelho? O que você acha? Agora, você pode passar no sinal verde no cruzamento e sofrer um acidente. Um ciclista passando, um outro carro que avançou o sinal vermelho, você teve um resultado ruim devido ao azar. Significa que você nunca mais deve passar no sinal verde. Então esse exemplo mostra que a qualidade da decisão não deve ser julgada apenas pelo resultado, mas sim pelo processo lógico e informações disponíveis ao decidir. Pra gente fechar, a gente vai falar do jogo de pôquer versus o jogo de xadrez. Qual que você acha que tem mais relação com o mercado financeiro? Muita gente acha que o mercado de renda variável é ciência. É muito importante você entender isso daqui. No livro A Escalada do Homem, Jacob Bronowski diz que o xadrez é uma espécie bem definida de computação. Você pode não ser capaz de descobrir as respostas, mas teoricamente deve haver uma solução, um procedimento correto em qualquer posição. Não há no xadrez informações ocultas, e a sorte é um elemento pouco presente. Se você perde uma partida de xadrez, é porque houve movimentos melhores que você não viu ou não fez. Em teoria, você pode voltar e descobrir exatamente quando cometeu os erros. Se um jogador de xadrez é um pouco melhor do que o outro, é quase inevitável que o melhor jogador ganhe. Se for muito melhor, então, esquece. Você não consegue aprender o jogo de xadrez em algumas semanas, sentar com um campeão de xadrez e ganhar desse jogador. Praticamente impossível. Então o xadrez, com toda a sua complexidade estratégica, não é um grande modelo de tomada de decisão na vida e no mercado financeiro de renda variável, onde nossas decisões envolvem informações ocultas e uma influência muito maior do acaso. Já no poker, é totalmente ao contrário. É um jogo de informações incompletas. Você pode aprender o poker em algumas semanas, sentar numa mesa e sair vitorioso. Assim como no mercado financeiro. Você pode aprender a operar no mercado financeiro, nos seus primeiros dias sair positivo e achar que o resultado é exclusivamente fruto da sua habilidade. O poker é um jogo de tomada de decisão sob condições de incerteza ao longo do tempo. Não por coincidência, isso se aproxima da definição da teoria dos jogos. Quando eu falo pra você pensar em apostas, basicamente eu tô falando pra você pensar probabilisticamente. Probabilidade. De onde surgiu a probabilidade? A probabilidade surgiu na Idade Média, a partir do interesse em descobrir chances de ganhar em jogo de azar e apostas. O objetivo era antecipar situações futuras e saber quais as chances de vitória. Então, pra gente finalizar, aceite a incerteza. O mercado não é ciência, não é 2 mais 2. O mercado é probabilidade. Muita gente faz um curso de day trade achando que está fazendo um curso de eletricista. Ou você aprende a conviver com a incerteza, ou está fora do jogo. Use resultado como feedback. Ao avaliar um resultado, pergunte: foi sorte ou habilidade que gerou esse resultado?
O processo de decisão foi bom, independentemente do resultado? Evite o viés da retrospectiva. Não confie apenas no resultado final para julgar sua decisão. Se você fez uma aposta bem fundamentada e perdeu, isso não significa que estava errado. E se ganhou sem uma base sólida, isso não significa que foi habilidoso. Beleza, pessoal? Então, de forma bem resumida, é assim que essa turma pensa. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. Grande abraço. Muito bom, galera. Cara, que vídeo fantástico. Eu gostei muito. O que vocês acharam desse vídeo aí? Parabéns ao Rafael que fez esse conteúdo aí. Gostei tanto do conteúdo que ele trouxe quanto desse final aí, abordagens excelentes, né? De fato, o trade, de fato, o mercado, ele é assim por sua essência. A gente viu algo em comum entre todos esses traders, que eles dominaram basicamente essa essência do risco, essa essência de fato da previsibilidade, de você trabalhar e gerenciar probabilidades, gerenciar risco. O cara, quando ele perde no mercado, é aquele cara que ele é inconsistente, exatamente elevado a o ego, né? Entender que ele tem que estar certo o tempo todo. Se ele errou, tem alguma coisa de... ele que fez alguma coisa errada e não é a probabilidade normal do gráfico, do mercado. Então ele acha que se ele errou algo, e de fato, se ele errou uma operação, ele estava errado. E se ele acertou a operação, ele estava certo. Não, você pode acertar uma operação fazendo errado, tendo um comportamento errado, fazendo... Então é aquela questão que ele falou da boa decisão, não ligar a decisão à consequência, ao resultado da parada. Então, cara, eu curti muito, quero saber a sua opinião, do que você achou desse conteúdo nos comentários, e se você gosta desse tipo de conteúdo, você acha que agregou, você curtiu os comentários que eu faço, a dinâmica legal, quer que eu traga mais conteúdos como esse, cara, tem muito conteúdo legal pra gente assistir juntos, então só você comentar aqui embaixo, deixar o seu like, assim eu entendo que você gosta desses conteúdos e eu trago mais vezes. Um grande abraço, valeu e até os próximos vídeos.